Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite a todo mundo. Viva Voz no ar, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Feliz todo dia, Carol Moran, e a todas as nossas ouvintes e espectadoras. Feliz todo dia, Vera. Boa noite para você, de novo também para os ouvintes. Vamos com um balancinho da semana? Vamos, Carol, porque foi uma semaninha bem agitada ali, com bastante dados para a gente ficar prestando bastante atenção. Vamos começar falando sobre as pesquisas que saíram a respeito aí de avaliação do governo. A gente comentou bastante aqui ao longo da semana no Viva Voz. Algumas pesquisas negativas, saiu pesquisa da Quest, também Atlas, hoje saiu mais uma do IPEC. O Planalto está atento a esses números? Vem alguma resposta a essa queda de popularidade do presidente, Vera? Vem sim, Carol. Primeiro, só trazendo para quem ainda não tomou pé dessa pesquisa do IPEC, uma pesquisa que saiu hoje, que mostra uma queda até mais acentuada do que aquelas outras que a gente comentou ao longo da semana aqui no Viva Voz. Pelo IPEC, que é o antigo Ibope, o presidente Lula caiu de 38% para 33% no ótimo e bom de dezembro para cá. O regular foi de 30% para 33% e o ruim e péssimo foi de 30 para 32. Então, né, nesses dois últimos critérios ainda está dentro da margem de erro, mas a queda do ótimo e bom está fora, porque é uma queda de 5 pontos, é bastante coisa. É a menor avaliação desde o início do governo, a avaliação negativa é a maior no mesmo período e ela vem aí em linha com as outras pesquisas que a gente tratou aqui. Eu conversei hoje com 2 ministros. E os dois disseram que sim, que o Planalto está atento. Me disseram que pesquisa tem que ser olhada como uma fotografia do momento, que não pode deixar que se perca de vista o filme, e o filme, na narrativa deles, é um filme virtuoso, porque a economia vai bem, o primeiro ano de governo terminou com o presidente aprovando tudo o que queria, aumentando o salário mínimo, aumentando o Bolsa Família, mas a fotografia do momento preocupa. Me falaram 3 dados que preocupam bastante, Carol. A falta de possibilidade do governo atingir o público evangélico, e que isso está claro em várias pesquisas, e eu convido o ouvinte que perdeu o Viva Voz de ontem a buscar aí nos podcasts, nos streamings, a nossa entrevista de ontem com Juliana Speyer, porque um dos ministros me disse que ela circulou no Palácio e que ela foi ali objeto de atenção pelo que ele nos explicou a respeito de como o evangélico de baixa renda, baixa escolaridade, morador de periferias e primordialmente preto e pobre, como ele vê algumas ações do governo e como ele vê principalmente as falas do presidente Lula em relação a Israel. Preocupa também o governo a queda no Nordeste, que tem sido o bastião de popularidade do Lula. Ela já aparecia na pesquisa da Quest, aparecia na da Atlas, e nessa pesquisa do IPEC tem uma queda muito brusca no Nordeste. Lula, a aprovação dele caiu de 52 para 43 lá. E também a queda entre os jovens, um outro eleitorado muito importante do presidente em 2022. Então, vem aí uma série de iniciativas para tentar retomar o fluxo positivo de imagens. Então, o Lula vai ficar mais no Brasil, vai viajar menos ao exterior e vai procurar visitar uma média de 2 estados por semana, foi isso que me contaram. Ele também vai se dedicar mais à política, eles comentaram também as derrotas no Congresso essa semana, um outro ponto-chave dessa semana que a gente encerra hoje. Consideram que foram relevantes, mas que não são capazes de paralisar de todo a agenda do governo. E o presidente vai se aproximar mais de deputados, senadores e dos governadores. Vem aí um pacote de renegociação de dívidas dos estados, Carol, que não vai ficar restrito só a Minas e a outros estados encalacrados. Vai ser um pacote único para todos os governadores. Essa é uma informação do dia que eu obtive também.
Falando em informação do dia, Vera, o noticiário nesse momento muito voltado aí para a queda nas ações da Petrobras, né? Chegaram a cair mais de 10% hoje, mais cedo, depois do anúncio de uma queda de quase 34% no lucro da empresa em 2023 e de mudanças aí na distribuição de dividendos. Essa distribuição vai ser um valor bem inferior ao de anos anteriores. O que está por trás dessa decisão e como é que foi a reação do mercado? Uma decisão muito alarmada, porque a Petrobras passou de uma política até o último ano do Bolsonaro de ser a empresa do mundo e a empresa petrolífera do mundo que mais distribuía dividendos para essa política bastante restritiva. Ela já foi mais restritiva o ano passado, diminuindo o teto da fatia do lucro que poderia ser distribuído a acionistas, e agora se tornou ainda mais restrita. Era esperado uma distribuição de cerca de 18 bilhões do quarto trimestre do ano passado, e ela vai ficar em 14 trilhões anunciados agora, e isso vai ser mais restrito ainda neste ano. Então, isso aí já provocou uma forte fuga dos papéis, porque eles se tornam menos atraentes. Os investidores vão atrás de empresas que são mais generosas nessa política de distribuição de dividendos. E a queda no lucro, que era também aguardada, foi maior do que o esperado. O tombo foi maior do que esperava. Se esperava um lucro líquido de 127 bilhões de dólares no ano passado, e ele foi de 124,6. E o que está por trás dessa nova política de dividendos? Tá algo que o Lula martelou por muito tempo na campanha, martelou no passado, de que a empresa não pode ser uma campeã de distribuição de dividendos e que ela tem de focar em investimento. E aí seria investimento ainda em refinaria, para tornar o Brasil autossuficiente em refino de petróleo, mas também investimento em transição energética. Eu contei aqui no Viva Voz, cheguei a escrever colunas a respeito de como estava a pressão grande sobre a direção da Petrobras, sobre o Jean Paul Prats, que chegou a ficar com a cabeça prêmio, para que ele mudasse o plano de investimentos da companhia para prever investimentos mais robustos. A Petrobras foi chamada a comparecer com investimentos do PAC de uma forma bem pesada. E a empresa também está recomprando uma série de ativos que tinham sido vendidos na gestão do Bolsonaro e voltando a investir em áreas das quais ela estava saindo nos últimos anos. Então, isso é uma política de governo que a companhia está espelhando. E o Conselho de Administração da Petrobras vai ter de decidir em abril se aprova esse plano de reter mais uma fatia ainda dos dividendos para transformar em investimentos. Carol. Vera, vamos falar aí desse Dia Internacional da Mulher. 8 de março, o presidente Lula escolheu um restaurante popular, que ficou famoso nos seus mandatos anteriores, para celebrar com a primeira-dama Janja e as ministras. Mas a gente não tem muito o que comemorar em termos de equidade de gênero, né? Exato, Carol. A gente andou um pouquinho para trás no primeiro escalão, e nos escalões inferiores o governo andou de lado nesse primeiro ano de mandato do Lula. Ele estreou com um recorde de ministras e mulheres à frente de outros cargos importantes, como os 2 principais bancos públicos, mas isso retrocedeu ao longo do ano por pressão do Centrão. Então ele tirou mulheres para acomodar homens do Centrão, primordialmente. E isso é um ponto negativo aí para alguém que vendeu na campanha que a questão de gênero seria uma questão levada à política de Estado e não só a algo compensatório. Então, as mulheres perderam a presidência da Caixa, porque a Rita Serrano foi demitida para dar lugar ao indicado do Arthur Lira, Carlos Fernandes. Perderam 2 ministérios de 37, e agora são só 9 as ministras num ministério com ainda mais ministros, porque foram criadas algumas outras pastas. Então, a proporcionalidade é menor ainda, mais do que só perder 2 ministras. A gente fica com uma proporção menor de mulheres no primeiro escalão. Tudo isso depõe contra o discurso. E o fato mais relevante do ano passado nessa pauta, que foi que se aposentou uma ministra no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e ela foi substituída por um homem. Então, agora é só uma mulher na mais alta corte de justiça do Brasil. Na PGR, também uma mulher encabeçava a lista tríplice, mas foi um homem indicado fora da lista.
Então, os sinais principais aí nos postos de comando não são os mais auspiciosos possíveis, e o governo está devendo nessa matéria. Ô Vera, outra notícia aí do dia, a reação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a essa queixa que foi feita ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em relação à escalada da violência policial na Baixada Santista. O governador reagiu muito fortemente, disse que não está aí, que o pessoal pode ir à ONU, à Liga da Justiça, o raio que o parta, que ele não está nem aí. O que aconteceu com aquela tentativa do Tarcísio de soar um bolsonarista mais moderado? Mudou a estratégia? Eu acho que ela ficou na Avenida Paulista no último dia de manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol, tem aí claramente um leve reposicionamento do governador. Ele que vinha tentando se diferenciar do Bolsonaro e soar realmente mais moderado, atendeu ao chamado dele para aquele dia, foi ovacionado na Paulista, a pesquisa mostrou que ele é o bolsonarista com mais chances para 2026, e isso parece de alguma maneira ter funcionado como uma mosca azul, aí a picar o governador, ele que principalmente dizia que não queria ser candidato à presidência em 2026, assegurava que seria candidato à reeleição, já está praticamente de malas prontas para o PL, que é o partido do Bolsonaro, e essa conversa dele, candidato à presidência, voltou a circular com mais ênfase. Nessa questão da segurança, faz pouco tempo que ele trocou praticamente toda a cúpula aí das polícias, o comando das polícias, e anunciou que aquela política de câmeras nos uniformes dos PMs estava sendo revista. Todas as ações do governador nos últimos meses e no ano passado e nesse vão no sentido de chancelar essa política mais linha dura da PM e menos transparente em relação à letalidade policial, em relação às operações da polícia de enfrentamento e de morte de suspeitos, como a Operação Escudo, a Operação Verão, que já vitimaram dezenas de pessoas nos últimos meses, que tem poucos dados à disposição para que se averigue como foram feitas como foram essas mortes e se há realmente as denúncias de tortura e outras que são feitas por entidades de direitos humanos e que até aqui carecem de uma investigação mais detalhada. Então, a Conectas e a Comissão Arnes levaram ao Conselho de Direitos Humanos da ONU uma denúncia a esse respeito, que tem o nome do governador pela primeira vez, e foi isso que causou essa irritação dele, uma frase bastante que denota um desequilíbrio aí por parte dele nessa questão e que não condiz com a tentativa de soar como alguém mais técnico, mais ponderado e mais moderado que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem uma mudança de tom na fala do governador, certamente. Vamos com música para a gente fechar, Vera? Vamos. Ontem a gente ficou entre duas e hoje não poderia ser outra. Madonna é um dos maiores símbolos de empoderamento feminino, muito antes disso ser uma expressão que circula no dia a dia, né? Quando as atitudes dela bastante corajosas e à frente do seu tempo, às vezes até geravam cobranças em cima dela, por parte da igreja, por parte do mainstream, mas ela bancou todas as suas escolhas em todas as fases da sua vida, até chegar agora aos 65 anos, passando por outro inferno da vida de uma mulher, que é, nossa, tá velha, nossa, tá isso, nossa, fez procedimento. Então, você pode ser jovem, você pode ser velha e você sempre está sujeita ao escrutínio de homens, e um escrutínio que diz respeito ao corpo, à face, à aparência de uma mulher. Mas ela não está nem aí, ela faz suco disso tudo e predomina sempre em todas as fases. E vem ao Brasil, Carol Moran, vem ao Brasil, vai estar aí no Rio de Janeiro em maio. Então a nossa mulher do 8M é Madonna e a música é Who's That Girl? E a resposta para ela é sempre: ela é quem ela quiser.